Você está ouvindo o podcast da IC Cultura. Aqui a gente fala sério sobre cultura, mas sem perder a leveza. Você já parou para pensar em quantas pessoas vivem da cultura no Brasil? Quando a gente fala em cultura, muita gente ainda pensa só em arte, criatividade ou entretenimento. Mas existe um outro lado fundamental desse universo. A cultura também é trabalho. É profissão, geração de renda, cadeia produtiva e economia em movimento. E esse é justamente o tema do episódio de hoje. Cultura dá trabalho e também gera trabalho. Ao longo dessa conversa, a gente vai entender como a profissionalização dos agentes culturais vem transformando o setor, qual é o papel das políticas públicas e das leis de incentivo e por que ainda é tão desafiador reconhecer de forma plena o trabalhador da cultura no Brasil. Para falar sobre tudo isso, recebemos convidados que atuam diretamente nesse cenário, entre gestão, direito, políticas culturais e economia criativa, trazendo diferentes olhares sobre o mesmo ponto, a cultura como motor de desenvolvimento social e econômico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultura em Movimento. Então, antes da gente começar, eu vou apresentar os nossos queridos convidados. A Aline Akemi é profissional com formação acadêmica em Direito, tendo obtido sua graduação e mestrado pela PUC de São Paulo. Ela é advogada especializada na área do entretenimento, com foco particular em financiamento público por meio de leis de incentivo, parcerias e editais. Sua experiência inclui atuação como assessora na Secretaria-Geral da Presidência da República, onde contribuiu para a agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A Aline participou ativamente do processo de regulamentação da Lei nº 13.018 de 2014, que estabelece a Política Nacional de Cultura Viva, em colaboração com o Ministério da Cultura. Além disso, ela é autora do livro Direito à Cultura e Terceiro Setor, a Democracia, o Encorajamento e o Controle por Resultado, publicado pela editora Lumen Juris em 2016. Ela também é membro das comissões de Direito do Terceiro Setor e de Mídia e Entretenimento da OAB de São Paulo e professora em cursos de pós-graduação e especialização sobre mecanismos de fomento à cultura. Já o Oscar Moreira, nosso outro convidado, ele é bacharel em Direito pela UFV, pós-graduado em Gestão Pública e mestre em Educação Profissional pelo IF Sudeste Minas Gerais. Premiado pelo Sebrae Minas, membro das comissões de Direito do Terceiro Setor da OAB de Minas Gerais e OAB de São Paulo, instrutor de cursos e consultorias para o Terceiro Setor, coordenador de pós-graduação em Leis de Incentivo, consultor de implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, consultor jurídico de conselhos de políticas públicas, autor de livros publicados sobre a Lei nº 13.019 de 2014. Também tem artigos publicados no Conjur, justificando Portal Migalhas, Revista Solução em Direito Administrativo e Municipal, e na Revista de Direito do Terceiro Setor. Ou seja, gente, quase que eu perdi o ar aqui para falar de todos esses currículos super recheados. E também, para me ajudar a conduzir essa conversa, eu estou aqui com a Lidiane Tavares, produtora e gestora cultural, parceira da IC Cultura. Quando a gente fala em cultura, ainda existe uma visão muito romantizada do setor, como se quem trabalha com cultura fosse movido apenas por paixão, propósito ou expressão artística. Mas existe um outro lado dessa conversa que precisa ganhar mais espaço. Por trás de cada projeto cultural existe planejamento, gestão, comunicação, produção, prestação de contas, equipe técnica, existe trabalho. E talvez um dos grandes desafios hoje seja justamente reconhecer o agente cultural como trabalhador da economia criativa, alguém que gera impacto econômico, social e movimenta territórios. Então, agora eu vou passar para a Lid conduzir essa conversa para a gente. Bom, Aline e Oscar, é um prazer estar aqui com vocês. Nós preparamos algumas perguntas e eu vou seguir agora nesse nosso papo. Então, Aline, vou começar com você. Você que acompanha de perto as políticas públicas culturais e também os mecanismos de incentivo. Na prática, conta pra gente quais são os impactos da falta de reconhecimento profissional para quem atua no setor cultural. Oi, Lid, oi, Ju, oi, Oscar. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da IC Cultura. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esses temas com vocês e com quem vai nos ouvir também.
certeza que vai ser um papo muito rico e muito importante também. Lid, sobre a pergunta que você fez, né, quais são os impactos da falta de reconhecimento profissional para quem atua no setor cultural, né? Acho que uma das primeiras questões é a falta realmente da gente conseguir profissionalizar o setor, né? Então a gente observa uma informalidade grande no setor cultural, né? O que faz com que, no fim das contas, em alguns momentos a gente não veja reconhecidos direitos desses profissionais também, né? Mas acho que a gente está avançando, né? Talvez não na velocidade como deveria ou como gostaríamos, mas acho que a boa notícia é que a gente está avançando, né? Posso dar aqui como exemplo, talvez, a lei da dança, né, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada, que garante direitos aí aos profissionais da dança. Mas a gente tem também outros pontos que vêm sendo trazidos pelos profissionais na área de games, por exemplo. A gente não tem a previsão de alguns KNAI específicos para desenvolvedores de jogos eletrônicos, né? Então, isso gera uma dificuldade, muitas vezes, não só de reconhecimento de direitos, mas de enquadramento das ações que esses profissionais estão desenvolvendo também, né? Tendo uma dificuldade, inclusive, muitas vezes na emissão de notas, né? Então, acho que, em linhas gerais, eu pontuaria isso, assim. Acho que essa falta de reconhecimento traz alguma informalidade para o setor. É por isso que momentos como esses se fazem muito importantes para que a gente consiga, de fato, acompanhar essa evolução desse setor, do setor cultural em si, né? E seguindo, Oscar, vamos falar agora também sobre economia criativa. Muitas pessoas ainda associam apenas ao artista, que está diretamente no palco ou na frente do projeto. Mas existe toda uma estrutura funcionando nos bastidores. Como que você enxerga hoje o papel do agente cultural dentro dessa cadeia produtiva? Primeiro, a gente reitero o agradecimento que a Aline fez. Sempre importante bater esse papo e trazer informações que são relevantes para que a gente possa debater e construir os próximos passos. Na hora que a gente fala no que está por trás do palco, aquilo que não aparece, aquilo que está no backstage, isso é muito importante. Aliás, porque para colocar alguma coisa de pé, a gente às vezes vê uma ou duas pessoas na frente, mas para colocar de pé tem muita gente trabalhando. E aí passa por reconhecer. Primeiro, o próprio agente cultural se reconhecer como agente cultural, né? Muitas vezes, eu que trabalho muito em municípios de pequeno porte, por exemplo, na semana passada estive no município de Pirapetinga, um município de 12 mil habitantes aqui de Minas Gerais, e que tem uma riqueza cultural interessantíssima, mas muitas vezes a pessoa não se reconhece como agente cultural e nem a própria sociedade a reconhece. Então, a gente tem essa questão que a Aline colocou, da importância dessas pessoas, mas também há uma necessidade do reconhecimento. Se a gente reconhece, a chance de a gente começar a gostar e por consequência, valorizar, aumenta. Então, há uma necessidade de a gente entender que cultura se faz de várias formas. É importante lembrar que a gente não precisa só de arroz e feijão na mesa. Isso é uma necessidade de primeira ordem, mas só isso não faz, né? E aí a gente poderia até parafrasear os Titãs na década de 80 em relação a isso. Então, é importante esse reconhecimento para que a gente possa dar esse próximo passo como país, né? E entender que tem muita grana circulando de forma legítima e legalizada por conta desses agentes culturais que muitas vezes não são reconhecidos. E vocês, então, acreditam que as leis de incentivo e as políticas públicas também têm um papel pedagógico nesse processo de profissionalização do setor? Lídia, eu acredito bastante, assim, que as leis de incentivo têm um papel, né? A gente fala muito
das burocracias envolvidas, né, nas leis de incentivo, mas eu entendo particularmente que uma parte das regras dessas burocracias, né, que são criadas, ajudam na profissionalização do setor. Quando a gente fala, por exemplo, né, nas regras de prestação de contas, por exemplo, de que cada saída tem que ter um documento fiscal correspondente, a gente traz a obrigatoriedade de que esse profissional da ponta que vai receber, né, essa remuneração ou o recurso por essa prestação de serviço, ou tenha ali a sua MEI, né, ou seja um autônomo que está prestando um serviço, mas que também vai ter que emitir um documento fiscal ali. E quando a gente fala também de uma outra regra da prestação de contas, que o pagamento tem que ser feito direto para o prestador de serviço ou para o fornecedor, a gente está trazendo também a necessidade de que essa pessoa tenha uma conta bancária ou que a empresa na qual ele trabalha tenha uma conta bancária também, né? Então, eu acredito que algumas dessas regras, né, trazem essa necessidade de profissionalização do setor e de cumprimento dessas burocracias, isso se a gente estiver pensando só em quem está prestando serviço e recebendo ali os recursos dos projetos, sem falar em quem está propondo também os projetos, né? Que no fim traz também uma série de exigências jurídicas e fiscais também, né, de uma regularidade jurídica, uma regularidade fiscal, que também traz esse papel pedagógico nesse processo de profissionalização do setor. Então, claro, é muita burocracia realmente para a apresentação de um projeto, acho que tem uma razão de ser, principalmente por conta da movimentação de recurso público, né, e da necessidade de transparência, de prestação de contas, mas eu entendo que isso traz também como consequência imediata a profissionalização do setor, né? A gente, enfim, observa isso. Para complementar, Lidiane, a resposta já da Aline, eu gosto de fazer uma citação que é de Carlos Drummond de Andrade. Em um dos seus versos, ele fala que os lírios não nascem das leis, ou seja, a beleza do mundo não está na legislação. Mas Drummond era bacharel em direito, então ele também entendia o quanto é importante a legislação. Então, eu acho que a legislação não pode ter fim em si mesma. Ela tem que ser uma das molas propulsoras para que a cultura aconteça. Aliás, porque historicamente no nosso país, se a gente dependesse que o rio corresse por mar naturalmente, quando a gente fala de cultura, o rio não chegaria no mar. Então, essas legislações, leis de incentivo, leis de fomento, são mais do que importantes, elas são necessárias para que a gente se reconheça como um país produtor da própria cultura. Então, apesar de ainda existir burocracias, e aí a gente vem percebendo que desde a lei emergencial Paulo Gustavo, Política Nacional Aldir Blanc, a gente já vem percebendo uma desburocratização. Então, por exemplo, tem um trabalho, uma possibilidade muito bonita dentro da Política Nacional Aldir Blanc, que um mestre de cultura, um fazedor de cultura pode passar o seu projeto simplesmente pela oralidade e o poder público ter que tomar a termo, ou seja, ter que redigir, botar isso no papel para esse mestre de cultura, para esse fazedor de cultura. Então, se não fosse uma legislação como essa, dificilmente a gente conseguiria abranger pessoas que são bastiões da cultura nacional e não conseguiria, ficaria sempre, mais uma vez, com o eixo Rio-São Paulo em grandes projetos. Então, as leis permitem essa possibilidade de profissionalização do setor, mas a gente não pode se basear simplesmente nelas e simplesmente na interpretação legalista das coisas, e uma dificuldade de interpretação, porque às vezes tem um juridiquês para afastar os fazedores de cultura, os artistas e os produtores culturais. Então, a gente tem uma faca de dois gumes. A legislação é necessária, mas ela não tem fim em si mesmo. Por isso que momentos como esse
são muito importantes para que a gente possa desconstruir as dificuldades que às vezes nem existem. Oscar, aproveitando que você trouxe esse ponto, olhando para as organizações culturais menores e agentes que estão fora dos grandes centros, quais são os maiores desafios hoje para transformar iniciativas culturais em estruturas sustentáveis de trabalho? Aí a gente tem desafio de toda a ordem, tá, Lidiane? Tem um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que fez um mapeamento de todas as organizações da sociedade civil, que a gente chamava de ONG, projeto social antes, né? Hoje a gente tem chamado mais de organização da sociedade civil, e o IPEA fez um estudo mostrando que boa parte das instituições brasileiras que atuam com o terceiro setor e, por consequência, com a cultura também, são formadas por nano ou micro instituições, que têm lá, no máximo, 2 colaboradores em regime de tempo integral para fazer os trabalhos. Então, isso já mostra a dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes a gente sabe fazer, está atuando na atividade finalística, ou seja, na produção cultural propriamente dita, mas a gente ainda não tem uma quantidade de pessoas, sejam produtores culturais, fazedores de culturas, advogados, contadores, etc., que ajudam a tirar do papel essas questões, mesmo podendo ser remunerados. As leis de incentivo assim permitem, as leis de fomento assim também permitem, mas o mecanismo ainda é tão dissociado dessa instituição pequena que muitas vezes o fazedor de cultura sequer sabe sobre isso, o artista sequer sabe que poderia remunerar e bem remunerar profissionais de atividade de meio para executar os trabalhos. Então, assim, a gente tem essa questão de entender que temos instituições de pequeno porte, mas eu gostaria de olhar também pelo outro lado. Se a gente tem muitas instituições e boa parte delas são de pequeno porte, por outro lado, elas estão capilarizadas em todos os municípios brasileiros, 5.570 municípios, temos pelo menos um CNPJ de uma entidade que tem uma natureza social e aí, por consequência, cultural. Então, a gente está espraiado por todos os lugares do Brasil. Há uma necessidade de a gente transformar essa potência em realidade. Então, se reconhecer, conhecer o que a gente tem, pode permitir essa questão da profissionalização, da ampliação do investimento e, por consequência, sair dessa situação. Só um dado, por exemplo, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas a gente tem 9,5% de todos os microempreendedores individuais brasileiros estão vinculados a atividades econômicas da cultura. Então, a gente tem aqui mais de 1,4 milhões de pessoas que atuam como empreendedores culturais na constituição de MEI. Mas esse é um problema. A gente sabe que o microempreendedor individual é o primeiro degrau do empreendedorismo formalizado e, por consequência, com as suas dificuldades. Então, entender um pouco desses números pode nos ajudar a tirar muita gente do anonimato, tirar muita gente da informalidade, como a Aline bem colocou, e fazer florescer a cultura que já é tão rica. Né? Bom, então, com esse ponto, né, a gente percebe que é uma questão muito central quando a gente fala em cultura, a gente também está falando de desenvolvimento econômico, e também entra nesse pacote circulação de renda e geração de oportunidades. E talvez um dos caminhos mais importantes para a gente conseguir fortalecer o setor seja justamente enxergar a cultura não só como manifestação artística, mas também como um setor estratégico da economia. E é sobre esse impacto mais amplo que a gente vai conversar no próximo bloco. Quando se fala em investimento em cultura, ainda existe uma ideia muito limitada de que estamos falando só de entretenimento ou lazer. Mas a cultura movimenta cidades, ativa economias locais, gera emprego, impulsiona o turismo e cria oportunidades em diferentes territórios. E um projeto cultural nunca impacta só quem está no palco. Tem fornecedor, equipe técnica, transporte, alimentação, comércio local, serviços. Existe uma cadeia enorme funcionando em volta da cultura. Então, eu queria começar esse bloco olhando justamente para esse impacto mais amplo da cultura na economia. Bom, Oscar, você atua muito próximo de organizações sociais, políticas públicas e desenvolvimento territorial. Na prática, como a cultura contribui para movimentar economias locais e fortalecer as comunidades? Ótima pergunta, Lidiane. Aliás, a gente tem, né, eu até falei no outro bloco, sobre a Lei Paulo Gustavo, depois a transformação por meio da Política Nacional de Blanc,
o fortalecimento do Ministério da Cultura enquanto centralizador de produção legislativa e dispersor de oportunidades, até por meio de editais, para além das próprias legislações que eu acabei de citar. E, felizmente, a gente pode falar que o Ministério da Cultura vem fazendo um trabalho muito bonito de conseguir colocar que a cultura que chegue nos municípios. E aí eu estou falando literalmente de dinheiro. Então, por exemplo, no município que eu citei no primeiro bloco, que eu estive na semana passada, a secretária de Cultura falou assim, poxa, no ano passado chegaram 500 mil reais para a gente fazer fomento. Dinheiro que a gente nunca tinha visto. Então, assim, na hora que você olha 500 mil reais, pode realmente parecer pouco, mas eu acho que sempre a gente tem que colocar isso dentro da justiça, né? Ou seja, como que era nos últimos 5 anos? Como é que foi nos últimos anos? Normalmente, quando a gente fala nos municípios, a gente tem uma Secretaria de Cultura que às vezes está ligada ao esporte, às vezes é uma Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, ou seja, não está olhando só para a cultura. Ou mesmo quando tinha somente uma Secretaria de Cultura, muitas vezes não tem recurso. Na hora que a gente vai ver o orçamento, é um orçamento que mal dá conta de pagar os salários dos próprios servidores que ali estão. Então, na hora que a gente vem falando dessas possibilidades de leis de fomento, que conseguem fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e trazendo principalmente dinheiro na ponta, cara, isso é maravilhoso. Porque tem uma instituição, uma associação do bairro que às vezes estava parada e conseguiu mobilizar por meio de ativos financeiros, projetos e etc., que foram apresentados em editais públicos naquele município, a chance de fazer diferente. E que às vezes o município, o território, nunca tinha feito um edital. E mais, né, eu e a Aline falamos muito, inclusive, em outras oportunidades, juntos e separados, das possibilidades de premiação, por exemplo, de pessoas que dedicaram a sua vida e dedicam a sua vida à cultura. E poder reconhecer, inclusive de forma financeira, que essas pessoas em vida tenham essa possibilidade, é maravilhoso. Então, cultura na ponta movimenta muita grana. E mais, vocês falaram aí no início, né, que eu fui premiado pelo Sebrae, e a gente sempre, como consultor do Sebrae, fala de desenvolvimento econômico local. E tem um dado que é muito legal, que toda vez que a prefeitura compra na sua cidade, o retorno volta em pelo menos R$1,50. Então, assim, a cada R$1 colocado no município, voltaria R$1,50 em licitação. A mesma coisa acontece nos projetos culturais, porque ninguém vai no interior de Minas Gerais, por exemplo, eu estou aqui em Viçosa hoje, que é a minha cidade. Ninguém sai de Viçosa para ir em Belo Horizonte contrata aqui. Quando vai fazer a compra do tecido para poder, às vezes, fazer uma apresentação cultural, não vai em Juiz de Fora, que é uma outra cidade polo que está, compra em Viçosa, ou seja, o dinheiro circula na cidade. Então, mais do que qualquer coisa, a cultura tem essa possibilidade de capilarização, de manter o dinheiro na cidade. Então, tem muita coisa, tem muito dinheiro ficando na cidade a partir do fomento direto da cultura. Aline, então fala pra gente, do ponto de vista das políticas públicas e das leis de incentivo, por que é importante que a cultura seja reconhecida como um setor estratégico da economia? Lídia, acho que em relação a esse ponto, né, é importante dizer que a política pública da cultura ela não se resume só às leis de incentivo, né? Mais as leis de incentivo e esses outros mecanismos de fomento são importantes financiadores públicos, né, e fazem, acho que, parte dessa política de financiamento do Estado, né, mas ela não se resume, enfim, ela não é a própria política pública da cultura, né, a gente tem várias outras ações que são desenvolvidas pelos entes federados, aí União, Estados e municípios, que vão reunidas falar sobre as políticas públicas da cultura, mas focando nas leis de incentivo, os dados trazem concretude para a gente em relação ao impacto, né, dessas atividades de fomento, e no ano passado o Ministério da Cultura publicou um estudo feito junto com a Fundação Getúlio Vargas sobre o impacto dos projetos realizados pela Lei Rouanet em 2024, né? E esses dados vão mostrar esses projetos que foram executados com recursos da Lei Rouanet
movimentaram 25,7 bilhões, né, na economia, né? Se a gente considerar o volume de renúncia fiscal perto do que foi realmente gerado, né, ou que foi movimentado na economia, a gente tem uma razão significativa, né? Então, para cada R$ 1 executado pela Lei Rouanet, a gente teve de movimentação na economia 7,59, né? Então, a gente tem realmente um volume significativo. E só por isso já mostraria um dado bastante importante e relevante do ponto de vista de movimentação, mas para além desse dinheiro que é colocado em circulação, esses projetos culturais geraram também quase 230 mil postos de trabalho, né? Desses sendo mais de 150 mil diretos e outros mais de 75 mil empregos indiretos. Então, ou seja, esses projetos culturais e essa política de financiamento à cultura, se a gente focar só na Lei Rouanet, é geradora também de emprego e renda, né? Se a gente falar do ponto de vista de arrecadação dos entes federados, essa pesquisa traz também o dado de que os entes arrecadaram quase 4 bilhões de reais em impostos, gerados também pela movimentação desses recursos. E esses impostos, depois, eles vão para a conta, né, dos entes federados, que vão poder distribuir aí em várias outras áreas. E, assim, a gente tem também essa pesquisa, acho que é importante dizer em relação à diferença dela em relação à pesquisa que foi feita em 2016, que ela tentou pegar de ponta a ponta do projeto, né? E não é só a movimentação direta do pagamento daqueles fornecedores, mas foi até quem planta o algodão para poder fazer a vestimenta, né? Ou que para poder fazer o cenário, né? Das peças de teatro. Então, o pipoqueiro que fica na frente dos espetáculos, as diárias em hospedagem, as passagens vendidas. Então, ou seja, essa pesquisa mostra também quais são todos os impactos que esses projetos culturais geram em relação a áreas e setores, inclusive, né? De que o impacto não é só na cultura, o impacto não é só para o beneficiário final que vai assistir ou aproveitar daquela ação cultural que está sendo realizada por meio da Lei Rouanet. Ela mostra também o impacto que esses projetos geram em outras áreas da economia. Então, no fim das contas, a importância de um projeto como esse na economia é de movimentação, de geração de emprego e renda, de movimentação do comércio formal e informal também, por assim dizer, de arrecadação de tributos também. Então, ou seja, pode ser que aquela pessoa lá na ponta nem saiba que o trabalho que ela está fazendo vai impactar num projeto cultural. Então, essa é a importância dos projetos que são realizados, por exemplo, com as leis de incentivo, né? Então, acho que a gente tem dados que mostram hoje a importância desses projetos que estão aí colocados, nesses vários aspectos, e também sobre as mais variadas áreas hoje da economia. Isso sem falar da própria geração de renda com os produtos culturais, né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje da exportação de obras audiovisuais, da exportação dos jogos eletrônicos que são desenvolvidos, né? Quando a gente fala da exportação da cultura nacional mesmo, né? Com a música, hoje a gente tem muitos artistas na área da música que fazem a exportação da música também. A gente tem aí ativos ricos de impactos significativos dessa cadeia da cultura na economia, né? Então, enfim, são projetos bem importantes. E Aline, mesmo diante de todos esses dados que vocês trouxeram, muitas vezes quando se fala em investimento público em cultura, surge, né, um discurso de que a cultura não é uma prioridade. E agora eu vou perguntar para o Oscar, como você enxerga essa discussão
e quais são os riscos de não compreender a cultura como uma política de desenvolvimento? Pois então, Lidiane, não entender a cultura como uma política de desenvolvimento, na verdade, é dar as costas à pós-modernidade, é dar as costas a uma economia limpa, é dar as costas a quem tem uma economia que paga salários superiores à média. Ou seja, como a Aline bem colocou, é dar as costas a quem está pagando impostos. Então, assim, é um discurso muito raso quem me fala que a cultura ficou limitada a meia dúzia de quem sempre recebeu. Então, assim, acho que é mais um desafio da gente, enquanto sociedade, vencer a polarização que existe em vários segmentos e vencer também a baixa profundidade do debate público. Pois, se está gerando emprego, se está gerando imposto, esse debate tem que ser feito junto com as empresas tradicionais, como a indústria automobilística, a indústria siderúrgica, a mineração, que sempre foi o próprio agro, que sempre foi dito como a parte pop. Não, a gente tem o pop da própria cultura, né? Então, gerando tanta riqueza quanto. Não é um dado vinculado à cultura, mas é um dado vinculado ao terceiro setor como um todo, que não que a cultura seja feita somente pelo terceiro setor, né? Empresas diretamente também fazem cultura, e a gente sabe disso, infelizmente podem receber esses recursos. Mas quando a gente olha muito o terceiro setor, que é muito meu dia a dia da minha área cultural, a gente lembra que o terceiro setor movimenta mais grana e mais empregos que o setor automobilístico brasileiro. Então, na hora que vai sentar no Congresso Nacional e debater esse tipo de política, há necessidade de discutir com esse mesmo tipo de profundidade com que a indústria tradicional faz, né? Aliás, porque os números por si só demonstram isso. Então, se o debate econômico é feito a partir de números, os números estão do nosso lado. Por consequência, há necessidade da gente também, enquanto que faz parte desse ecossistema, conseguir pautar esse debate, colocar esse debate na pauta. Porque se a gente achar que a indústria tradicional ou o setor político em si vai pautar o debate da cultura pelo resguardo desse setor, não o fará. Então, a gente tem que pautar esse debate, colocar esse debate de forma técnica, científica e necessária para que a cultura seja vista como um dos motores de desenvolvimento e não simplesmente o que a gente conhece como que o Brasil sempre colocou à disposição do mundo, que são produtos primários de baixa tecnologia. A Aline mesmo colocou o quanto a gente pode crescer do ponto de vista da questão de games e outras produções culturais. Eu sei que é um recorte muito pequenininho, mas necessário. Os últimos 2 anos, nós, enquanto produtores culturais, estivemos na premiação mais importante do mundo, ou nas premiações mais importantes do mundo, em algumas categorias. Então, assim, não me resumo a falar do Oscar, né? Mas para que boa parte das pessoas saibam, né? É o que aparece, é a pontinha do iceberg que aparece. Então, a gente tem que aproveitar essa boa onda para conseguir colocar realmente a pauta do desenvolvimento cultural como pauta do Estado brasileiro. Só um adendo também em relação a essa questão, né, de não compreender a cultura enquanto uma política de desenvolvimento. Acho que a gente tem dados alarmantes sobre o estouro de problemas de saúde mental que existem hoje, né? Então, principalmente pós-pandemia, a gente tem um aumento bastante significativo, né, a ponto de ter uma mudança, inclusive na legislação aí, com a NR1, né, sobre avaliações da saúde mental dos trabalhadores e tudo mais, né, e quando a gente fala na priorização da cultura, a gente está falando disso também, né? Então, essa fala, por exemplo, de que a cultura não é prioridade, porque ao invés de gastar o dinheiro, né, com projetos culturais, a gente deveria direcionar para a saúde, né? Mas quando a gente está falando de cultura, a gente está falando também de saúde mental, né?
A gente viu o impacto da ausência de ações novas, por exemplo, as novelas, né? Que não puderam ser gravadas durante a pandemia, né? E o impacto que isso teve na programação também. Então, quando a gente fala na não priorização, veja, não importa a faixa, né? Num churrasco de final de semana, a gente tem música. Quer alguém que pega um violão, quer uma música rolando durante o churrasco, né? Então, quando a gente fala em ausência total de cultura, significa isso também. A gente não ter a música para o churrasco, eventualmente no final de semana, ou aquele encontro da família que tem o tio que pega o violão e vai tocar, né? Então, a cultura não se faz só dessa forma comercial, né? Mas para a gente ter isso também, a cultura precisa ser feita. Então, quando a gente não prioriza a cultura, a gente está falando disso também. Para além do tio do pavê do churrasco, né, Aline? A gente também precisa do primo que toca, né? O violão, né? É isso. Bom, então esse bloco deixa uma coisa muito clara: investir em cultura não é só apoiar manifestações artísticas, é também investir em trabalho, circulação de renda, pertencimento e transformação social. Mas para que tudo isso aconteça de forma sustentável, existe um ponto fundamental: o acesso. Acesso à informação, às políticas públicas, às leis de incentivo e outros mecanismos que ajudam os projetos a acontecer. E é justamente sobre esses caminhos e também sobre os desafios da profissionalização que a gente conversa no próximo bloco. Se a cultura também é trabalho e movimenta a economia, existe uma questão inevitável nesse debate: a profissionalização do setor. Muitos agentes culturais começam seus projetos de forma coletiva, comunitária ou independente, movidos pela potência artística e pelo impacto social. Mas em algum momento surge o desafio de estruturar gestão, acessar recursos, formalizar iniciativas e lidar com burocracias. E talvez uma das mudanças mais importantes que estejam acontecendo hoje no setor seja justamente essa: entender que profissionalizar a cultura não significa perder criatividade ou identidade. Significa ampliar autonomia, sustentabilidade e possibilidade de permanência. Mas profissionalização também passa pelo acesso, porque muitas vezes os mecanismos de incentivo existem, os recursos existem, mas quem está na ponta ainda enfrenta muitas dificuldades para acessar essas oportunidades. E isso acontece por vários motivos: excesso de burocracia, linguagem técnica, falta de orientação e pouca informação chegando de forma clara nos territórios. Inclusive, iniciativas como o projeto Cultura e Lei, aprovado na Lei Rouanet com gestão de patrocínio da Equicultura, surgem justamente com esse objetivo: democratizar o acesso ao conhecimento técnico sobre políticas públicas, gestão cultural, financiamento e prestação de contas. O projeto Cultura e Lei prevê cursos presenciais e online, podcast e publicação de livro para fortalecer a atuação de artistas, produtores, coletivos e gestores culturais em diferentes regiões do país. Então, neste bloco, a gente quer discutir justamente como transformar iniciativas culturais em projetos mais sustentáveis, que podem ser organizados e capazes de acessar oportunidades de crescimento e permanência. E quando falamos em profissionalização no setor cultural, muita gente ainda associa isso apenas à formalização jurídica ou à burocracia. Mas projetos como Cultura e Lei mostram que profissionalizar também passa por formação, acesso à informação e apropriação dos mecanismos de fomento pelos próprios agentes culturais. Aline, na sua visão, o que significa hoje profissionalizar a atuação no setor cultural? Eu, particularmente, né, acho que a profissionalização, de fato, ela não é só jurídica, né? Mas a nossa vida, no fim das contas, ela é burocrática, né? Quando a gente pensa assim nas regras para viver, ela parte de uns pressupostos burocráticos, né? Então, quando você nasce, tem lá a certidão de nascimento. Quando você casa, tem lá a certidão de casamento, né? Quando você vai abrir uma conta num banco, por mais que hoje tenha os bancos digitais e facilitem muito, tem lá uma pequena burocracia para ser cumprida, né, os procedimentos. É claro que quando a gente se relaciona com o poder público, com o Estado, essa burocracia é maior.
E quando a gente usa dinheiro público, essa burocracia é ainda maior, né? A gente entende também que, no fim das contas, uma parte dessa burocracia ela é muito procedimental e que ela vira um mistério realmente para quem não está acostumado com aquilo, né? Eu, no dia a dia, lido com a burocracia e tenho a burocracia terceirizada para mim, né? Advogados normalmente fazem isso, tem a burocracia terceirizados para eles, né? Então, para mim, é mais tranquilo lidar com essa burocracia, mas em alguns âmbitos do direito também, para mim, não é fácil lidar com a burocracia, porque não tá no meu dia a dia, né? E daí que eu entendo que, no fim, essa capacitação parte um pouco por esse lugar, né. Quando a gente estava conversando, né, ali nos debates iniciais sobre cultura e lei, e um pouco da nossa visão e a razão também de criar, era justamente buscando traduzir um pouco desse jurídico e dessa burocracia, né, para que ela ficasse mais palatável realmente para quem faz cultura. Foi daí que nasceu esse projeto, né, que um dos intuitos é justamente tentar traduzir, facilitar essas burocracias por meio das capacitações. A gente trabalha não só na perspectiva, dos cursos mesmo, né, para poder ir avaliando as leis e tentar ir mastigando um pouco mais do que elas dizem e tentar facilitar essa compreensão do que é, o que não é, e até porque às vezes essas regras elas são só uma sopa de letras ali, né, e a gente busca tentar também explicar para as pessoas, né, de uma forma muito humilde ali, mas enfim, tentar facilitar a interpretação, mas tentar mostrar por que que aquela regra é criada, porque muitas vezes isso facilita na compreensão daquela regra, né. A gente chegou a fazer ações também de pegar um edital e destrinchar aquele edital para que, então, esse processo de capacitação ele tivesse um caso específico ali, né, e facilitasse a compreensão daquilo que estava escrito ali. Então, a gente acredita muito também nessa desmistificação dessa formalização jurídica e da burocrática, né, sem negar a burocracia, mas como é que a gente lida com ela, né, e como é que a gente entende o que está por trás dessas regras também, que talvez facilite a compreensão. Então acho que, vem daí um pouco essa raiz, né, e aí profissionalizar está conectado com esse processo de capacitação. E a gente vê hoje nas leis de incentivo também, mas não só nas leis de incentivo, mas também nessas políticas de financiamento, um olhar bastante sensível para a capacitação, né. Então, se a gente pega, por exemplo, a Política Nacional Aldir Blanc, no último ciclo tem lá, um olhar para a capacitação, né, tem um percentual dos recursos que são passados para os entes federados que podem ser usados também na capacitação dos agentes culturais e dos agentes públicos. Então, acho que, hã, essa desmistificação um pouco desses processos e, de novo, não só o jurídico, mas o contábil também, que é muitas vezes um desafio, né, para a execução desses projetos, para que passe por esse processo de capacitação. Ah, que incrível, Aline. Então, podemos dizer que existe, né, uma mudança importante acontecendo no setor cultural e que cada vez mais os agentes culturais estão entendendo que captar recurso não é só conseguir um financiamento, por exemplo. Significa também desenvolver planejamento, comunicação, articulação institucional, gestão e construção de sustentabilidade de longo prazo. E talvez o acesso à informação técnica seja uma das ferramentas mais importantes para ampliar a participação de novos agentes nas políticas públicas. E seguindo aqui, falando sobre as leis de incentivos, muitas vezes elas são vistas apenas como um mecanismo de financiamento, mas na prática elas também acabam estimulando processos de organização, planejamento e profissionalização dos projetos culturais. E o próprio Cultura e Lei nasce dessa lógica de formação contínua sobre políticas públicas e gestão cultural.
Como vocês enxergam esse papel das leis de incentivo no fortalecimento técnico do setor? Lid, pelo que eu tenho visto nos últimos anos, a gente tem tido uma preocupação importante com esse processo de fortalecimento técnico do setor, né? Não só vindo do poder público, como vindo de iniciativas privadas também, né? E que a lei de incentivo acaba sendo o mote, né? Então, se a gente pega, por exemplo, tribunais de contas fazendo cursos de capacitação, né, sobre fomento para gestores públicos, inicialmente, mas que também são aproveitados pelos agentes. A gente vê o Ministério da Cultura fazendo mais reuniões virtuais, né, ou aquelas lives para poder explicar, algum mecanismo, ou como vai se dar, determinado repasse de recursos, né, então, enfim, faz ali algum detalhamento sobre algum ponto específico. A gente vê, também fazendo capacitações para apresentação de projetos. A gente vê, do ponto de vista privado, algumas empresas patrocinadoras se preocupando em capacitar os agentes patrocinados também, o que é uma iniciativa, muito bacana, né. E tudo isso vai fortalecendo mesmo, tecnicamente, o setor cultural, né, porque não é só a preocupação, no fim das contas, de ir lá e apresentar o projeto, mas como é que esse projeto depois vai ser executado, né. Eu costumo dizer que hoje a porta de entrada, claro, principalmente para alguns agentes culturais, essa porta de entrada ela é mais fácil, né, hoje está virtual, se você tem os manuais, né, que também fazem parte desse processo de capacitação. Então você tem hoje material ali, que vai te auxiliando nessa porta de entrada para apresentação dos projetos, né. Depois você tem uma dificuldade na captação, mas mesmo quem consegue captar, muitas vezes tem o desafio depois da execução e entender dali quais são todas as regras, porque são muitas, de execução e gestão desses recursos, né. Então, fortalecer o setor em todas essas frentes, ele é muito importante, porque senão depois esse agente cultural tem problema na prestação de contas e ele passa a não ser mais um agente habilitado, eventualmente, a apresentar novos projetos. Então, para que a gente tenha de fato esse fortalecimento, essa continuidade, desses agentes, na utilização desses mecanismos, é muito importante que haja esse fortalecimento técnico realmente, e para que depois, no fim das contas, a gente não tenha aí um resultado que vai fazer com que as opiniões também sobre o uso desses mecanismos seja traumáticas, né, porque, a gente vê, por exemplo, agentes culturais lá de trás que, claro, tem na sua essência a realização da cultura, independente do uso de mecanismos, mas eu já vi agente cultural dizendo: "Ah, eu já usei e não uso nunca mais, porque depois eu fiz tudo e depois tive que devolver recurso", né. Então esse processo de capacitação, ele é muito importante realmente para que haja esse fortalecimento e essa sustentabilidade mesmo, né, dos mecanismos. Sim, Aline, e muitas vezes a gente fala também, né, desses agentes culturais extremamente potentes do ponto de vista artístico, social e territorial, mas que acabam ficando de fora justamente porque não conseguem navegar pelas exigências técnicas dos editais. Isso mostra que democratizar o acesso à cultura também passa por democratizar o acesso ao conhecimento técnico. E quando falamos em continuidade dos projetos culturais, gestão e prestação de contas deixam de ser apenas exigências burocráticas e passam a ser instrumentos de credibilidade e permanência. Agora eu quero saber de você qual é a importância de toda essa organização para fortalecer a confiança entre projetos culturais, patrocinadores, poder público e atuação social, e quais mudanças ou iniciativas poderiam ajudar a simplificar o acesso às políticas públicas culturais para pequenos produtores, coletivos e organizações culturais independentes.
Vou separar a resposta aqui em 2, ver se a gente consegue abarcar tudo, né. Então a primeira delas em relação, a como criar esse cenário de confiança, né. E o outro é como acessar, né, como os agentes culturais independentes ou pequenos produtores conseguiriam acessar. Em relação à primeira, transparência é realmente um dos pontos chaves para isso, né. Hoje a gente tem um controle, não só do ponto de vista da política pública, mas a gente tem um controle social também, né. Então a gente tem visto cada vez mais, também haver uma preocupação da população e o acesso à informação é muito importante para isso, né, para que as pessoas realmente possam olhar o que estava ali e conseguir então, comprovar que o que está sendo executado é o que de fato estava aprovado ali, né. Então, o que a gente toca muito nesse ponto é sobre a importância de você produzir relatórios, né, e aí não só como um papel que vai tudo, né, porque no caso das leis de incentivo, dos mecanismos de fomento, quando você faz a gestão de recurso público, é super importante que você tenha essa organização e esse planejamento, porque no fim das contas depois você vai ter que prestar contas mesmo, né, daquilo que você está fazendo, não só do ponto de vista financeiro, mas também das ações que você realizou. Então é um compromisso que você assume com o poder público, de que você vai executar aquilo e precisa comprovar. As empresas que financiam, ou mesmo as pessoas físicas, né, quando o mecanismo permite, que financiam esses projetos, também, ainda que no fim das contas não haja uma exigência de prestação de contas, alguns exigem, mas outros não, ainda que não haja essa exigência, há uma preocupação em relação à associação da marca, né, e a pessoa quer saber de fato se aquilo que você se comprometeu a fazer, com aquele dinheiro que aquela pessoa transferiu para você, foi feito, né, se aquela ação foi uma ação exitosa, se beneficiou realmente aquele público que você disse que ia beneficiar. Então a construção da confiança também com os patrocinadores nasce desses relatórios, dessa transparência das atividades e da qualidade das informações que você coloca nesses relatórios também, né. Porque no caso das empresas há uma preocupação com a associação da marca em projetos que criem problemas para sua marca, mas tem também aquele objetivo de tornar aquela marca fiel, né. Qual é o proponente de projeto que não quer que aquela marca anualmente coloque o dinheiro ali e você vá construindo junto, aquele projeto e até aumentando aquele projeto na medida das capacidades, né. Então, acho que a transparência eu colocaria aí como tendo um papel importante, e aí associada à organização e ao planejamento desse proponente, que só consegue fazer uma coisa realmente, organizada se houver o planejamento, né. Em relação a como produtores, né, ou agentes culturais independentes ou pequenos produtores acessam esses mecanismos, eu entendo que parte também desse planejamento, né, então, não sei, algumas dicas que às vezes eu costumo dar, assim, né. A primeira coisa é, se você quer, acessar esses recursos, por exemplo, se são editais que tem ali alguma recorrência, que você pegue os editais passados, dá uma olhada, dá uma folhada nele, vê qual é o tipo de exigência que vem dali, organiza os seus documentos, rascunha o seu projeto, porque normalmente quando o edital vem, o prazo é curto para apresentar. Então, rascunha o teu projeto, pensa no orçamento com antecedência e depois quando o edital for publicado, você já vai ter ali a documentação organizada, porque às vezes você precisa ir atrás de uma declaração para comprovar a tua experiência com alguém, e aí às vezes você não tem um retorno também dentro do prazo. Você já tem um projeto mais ou menos rascunhado, vai precisar fazer os ajustes só, né, daquilo que o edital está buscando ou que vai financiar efetivamente. Então,
se planeje, se organize e vá atrás de informação por meio de coletivos, por meio dos manuais, né, que são disponibilizados também. Hoje em dia, se você procura ali, muitas vezes no YouTube, sei lá, ou em outras plataformas, você tem ali também acesso a conteúdos gratuitos que podem ajudar também você a se organizar. Então, hoje tem ali algumas ferramentas que fazem com que você possa efetivamente antecipar ali, algumas questões para que quando chegue na hora do vamos ver mesmo, você só adapte ali as informações e já tenha tudo organizado. Quando a gente fala das leis de incentivo, para além de tudo isso servir também, né, essa parte da organização e da leitura ali dos manuais e das informações, acho que tem um ponto que eu ando tratando também, assim, ou colocando de informação, porque um dos desafios depois que você tem o projeto aprovado é conseguir captar, né. E captar de fato não é fácil. A gente tem dados aí, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, a gente teve desde 2016 a gente teve uma mudança no fluxo de aprovação de projetos, e o projeto só caminha se tiver ali um mínimo captado, né. Mas antes dessa mudança, e essa é uma das razões dessa mudança ter acontecido, a gente tinha uma proporção ali de 20/80, né, então, ou seja, dos 100% de projetos que eram apresentados na Lei Rouanet, só 20% conseguiam captar. Então era um percentual baixo, mostrando aí que o tamanho do desafio da captação de recursos, né. Mas acho que a gente tem também, algumas possibilidades hoje que podem permitir ou facilitar um pouco essa captação de recursos, que tem, primeiro, os editais, né, dos patrocinadores, então a gente vê também em parceria, por exemplo, com o Ministério da Cultura, editais de empresas para novos proponentes, editais de empresas para determinadas regiões. Então, ou seja, a ideia é colocar novos agentes que ainda não conseguiram captar também nessa linha de frente, né, conseguindo captação de grandes empresas aí. E a gente tem hoje plataformas que conectam também, né, proponentes e patrocinadores, então é importante também ter esse planejamento e também, no caso das leis de incentivo, fazer pesquisas também, né, sobre o perfil de patrocinadores que patrocinam projetos como o de vocês, além de, aproveitar da expertise, de profissionais realmente que atuam na área de captação de recursos, como, por exemplo, o que a Equicultura faz na parte de gestão de patrocínios, né, e buscar esses profissionais mesmo para apoiar aí na captação de recursos dos projetos. Então acho que eu combinaria esses fatores. Então, a gente percebeu, né, que profissionalizar a cultura não significa necessariamente engessar a criatividade, significa criar condições para que artistas, coletivos, projetos e organizações consigam existir de forma sustentável, ampliar impacto e acessar oportunidades com mais autonomia. E iniciativas como o Cultura e Lei, que é o projeto dos nossos convidados, mostram que formação, informação e acesso aos mecanismos de fomento também são ferramentas de democratização cultural. Mas talvez exista um desafio ainda mais profundo nesse debate, porque mesmo movimentando economias, gerando renda e fortalecendo territórios, quem trabalha com cultura ainda precisa muitas vezes justificar a importância do próprio trabalho. E é justamente sobre esse reconhecimento, tanto social quanto profissional e simbólico, que a gente conversa no próximo bloco. Ao longo deste episódio, a gente falou sobre economia criativa, profissionalização, políticas públicas, geração de emprego e acesso às leis culturais. Mas existe uma questão que atravessa todos esses debates: o reconhecimento social do trabalhador da cultura. Porque mesmo movimentando a economia, gerando renda e impactando territórios, quem trabalha com cultura ainda enfrenta muitos questionamentos sobre a legitimidade da própria profissão. Ainda existe uma romantização muito forte do fazer cultural, como se trabalhar com cultura fosse só vocação, hobby ou paixão,
como se fosse possível fazer tudo isso sem remuneração, estrutura ou direitos. Muitas vezes, os trabalhadores da cultura precisam justificar constantemente a importância do seu trabalho. Pergunto para vocês, como romper com essa lógica e fortalecer uma percepção mais estratégica da cultura dentro da sociedade? É um desafio, né? Um desafio, porque a nossa sociedade não foi pautada por isso no seu histórico. A gente tem uma sociedade muito mais pautada pelo apagamento da própria cultura e a importação de culturas alienígenas, né? É o que a gente brinca no direito, né? Quando é uma legislação que é de fora, a gente chama de legislação alienígena, e foi por muito tempo que foi a nossa cultura também, de a gente não se reconhecer nas telas, de a gente não se reconhecer nos discos, nos CDs, ou mesmo nas músicas digitais. Foi a gente não se reconhecer nos quadros pintados, né? Se a gente parar e pensar lá de 1922, com toda a revolução artística dos modernistas, ou seja, esse sempre foi um debate. Esse sempre foi um debate. E muitas vezes um debate que a própria elite colocou como se a cultura fosse uma coisa elitizada. E aí, pegando o próprio gancho que a Aline falou, né, que a cultura está em tudo, aliás, porque a produção é humana, né, então, como construção humana está em todo lugar. Então, desde o churrasco, passando pelo uma festa de natureza religiosa. Então, assim, é um desafio. É um desafio. Quando a gente olha para os cursos técnicos e superiores, eles estão olhando simplesmente para profissões cartesianas e não estão olhando para o dia a dia. Eu, como disse a vocês, moro aqui em Viçosa, e aqui na Universidade Federal de Viçosa a gente tem um curso de dança. Então, eu me lembro quando cheguei aqui na cidade em 2005, o desbunde, né? A gente falou assim, caramba, mas tem dentro da universidade pública um curso voltado à dança, e aí depois a gente vai entendendo e aprendendo sobre isso, o quanto é importante. Então, há necessidade de a gente, enquanto sociedade, amadurecer para esse lado. E quando eu digo, a toque de caixa, porque no mundo voltado ao discurso, às narrativas, a gente se ausentar e se apagar do ponto de vista da narrativa da nossa própria cultura fortalecer o que muitas vezes quem não está afim de colocar a cultura como pauta quer. Sei que é uma resposta muito mais filosófica e reflexiva do que uma fórmula, né? Ou uma caneta, como as canetas emagrecedoras, como está na febre. É muito mais do que isso, mas a gente tem que refletir, né? Não é simplesmente uma ferramenta, é uma necessidade de a gente refletir sobre. Porque é isso, né? A cultura costuma ser lembrada nos momentos de entretenimento, celebração, consumo, né? Mas pouco se fala sobre as pessoas que sustentam toda essa cadeia funcionando diariamente. E agora eu quero saber o que precisa mudar, e aí eu digo institucionalmente e socialmente, para que a cultura seja reconhecida como um trabalho essencial no Brasil. Eu acredito numa coisa, e aí acho que a Aline vai conseguir me complementar melhor, que é cultura é repetição de ato. Então, uma coisa para estar dentro da nossa cultura, ela foi repetida várias vezes, né? E eu acho que a gente precisa repetir, simplesmente sem olhar para um resultado tangível. Acho que a gente tem que repetir. Ou seja, felizmente a gente está tendo acesso a recursos financeiros que nunca tinham chegado para a cultura do ponto de vista de fomento direto. A Aline colocou mesmo fomento indireto, feito pela Lei Rouanet e por outras legislações. Então a gente precisa repetir. E a partir dessa repetição, e aí eu cito um ditado que aprendi com minha avó, que o uso do cachimbo é que deixa a boca torta. Ou seja, é a repetição daquele ato que vai permitir que a gente entenda o que a gente quer e o que a gente não quer. Mas se a gente ficar num olhar simplesmente bancário da cultura, ou seja, entrega de dinheiro, execução, meta propriamente dita, eu acho que pouco vai acrescentar na cultura como um todo. Então, se fosse para pensar nisso, eu pensaria em repetição, sabe, Lidiane?
E eu, complementando também um pouco dessa visão do Oscar, assim, eu acho que hoje a gente ainda tem uma boa parte da população brasileira, que não frui dessas ações culturais, né, não tem acesso, assim, em alguns, municípios, né, a gente vê mesmo no caso da Política Nacional Aldir Blanc, mesmo, tem alguns municípios que não aderiram, não receberam e depois de receber também não executaram, né, que é por, dificuldade operacional, de operacionalizar os recursos, quer por outras razões, mas o fato é que, eh, a gente vê ainda muitos municípios sem equipamentos culturais, né, então, a partir do momento em que essa população não frui dessa cultura, ainda que ouça música, né, e tudo mais, ela não vê a coisa acontecer, ela não é um trabalhador que olha, né, para todas essas frentes de trabalhos possíveis e necessárias para a realização de uma atividade cultural. Então, acho que no momento em que a gente começa a ter uma produção localizada, uma fruição disso, uma exposição maior dessas pessoas que trabalham com a cultura, né, exposição, eu digo, uma exposição positiva, né, para que as pessoas saibam que trabalham com aquilo, a gente talvez passe a ter também um reconhecimento maior em relação a isso. E o outro ponto é que tem ainda também, acho que o Oscar chegou a falar isso em um dos blocos, tem muita gente que trabalha na cultura e não se reconhece como um trabalhador da cultura, né, então, eu vejo ainda algumas pessoas que trabalham, sei lá, no administrativo de uma entidade e ela não consegue se reconhecer como pertencente e necessária para que aquela ação cultural possa ser realizada, né, para ela, ela está ali lançando pagamentos ou fazendo alguma coisa e não se coloca nesse lugar como profissional da cultura. Então, acho que a gente precisa disseminar mais também, né, isso institucionalmente, dentro das produtoras, das organizações, para que se fortaleça também. A gente vê muito isso no terceiro setor, né, Oscar, que às vezes a pessoa trabalha dentro de uma organização e diz: "Porque na empresa onde eu trabalho", né, e ela não consegue compreender o lugar onde ela está atuando, né. Eu acho que com a cultura isso acontece um pouco também, e a pessoa não consegue perceber, porque às vezes a gente não diz mesmo qual é a importância que ela tem dentro daquele fluxo, dentro daquele processo todo, e como ela é importante para realizar aquilo que está na ponta, né. A gente tem realmente uma dinâmica de valorizar quem está em cima do palco, né, sem valorizar quem está por trás das cortinas. Então, acho que isso é importante também, da gente cada vez mais internamente, socialmente, e reconhecendo também esses profissionais para que eles também se reconheçam como parte dessa cadeia. Depois de todas essas reflexões, talvez exista uma conclusão inevitável. Não existe política cultural forte sem valorização de quem faz a cultura acontecer. Reconhecer o trabalhador da cultura é reconhecer que a cultura também sustenta economias, fortalece redes, produz pertencimento e transforma realidades. Porque por trás de cada espetáculo, oficina, mostra, festa popular ou projeto cultural, existem pessoas trabalhando, criando, articulando e movimentando o país todos os dias. E valorizar essas pessoas talvez seja um dos passos mais importantes para construir um setor cultural mais forte, democrático e sustentável no Brasil. Chegamos ao fim de mais um episódio do Cultura em Movimento. E hoje, mais do que falar sobre cultura, a gente falou sobre trabalho, desenvolvimento, economia criativa, políticas públicas e transformação social. Ao longo dessa conversa, ficou muito claro que a cultura não acontece sozinha. Existe uma rede inteira de profissionais, agentes culturais, coletivos, organizações e territórios movimentando tanto ideias quanto oportunidades e impacto. Também refletimos sobre os desafios da profissionalização, do acesso às políticas culturais e principalmente sobre a importância de reconhecer o trabalhador da cultura como parte essencial do desenvolvimento do país. Porque a cultura não é só entretenimento. Cultura gera emprego, movimenta economias locais, fortalece identidades e transforma territórios. E fortalecer a cultura também é fortalecer as pessoas, comunidades e futuros possíveis.
Quero agradecer imensamente a presença dos nossos convidados por compartilharem experiências e reflexões tão importantes para esse debate. Foi uma conversa muito necessária e também muito atual. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, obrigada pela escuta. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe o episódio com outras pessoas do setor cultural e continue acompanhando Cultura em Movimento. Obrigada, pessoal. Ju, Lid, eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês e da gente poder fazer esse bate-papo. Enfim, vocês têm trazido temas muito relevantes, né, para a cultura, e foi um prazer participar com vocês desse episódio. Obrigada pelo convite e obrigada por todo mundo que ouviu a gente até aqui. Eu também agradeço, Briana, Lidiane, falar dessa temática com essa liberdade, com essa tranquilidade, nos deixa muito feliz, e que você que esteja nos escutando possa ser impactado mais cedo ou mais tarde por o trabalho que eu e a Aline estamos fazendo por meio do Cultura e Lei. Então, a gente espera que vocês tenham nos ouvido, tenha instigado vocês a, quando verem nas redes sociais ou em qualquer outro lugar que vai ter alguma atividade do Cultura e Lei, que vocês possam estar. E, lógico, se vocês quiserem nos seguir no Instagram, @Cultura e Lei, será um prazer ter vocês lá. Muito obrigada, Aline, Oscar e todos que estão ouvindo. Nos vemos na próxima.